já que evoluímos, nosso plano será o seguinte: vamos ficar 300 mil anos só enchendo linguiça para servir de narrativa dos evolucionistas, né? Vamos ser primata, aqueles homens das cavernas, beleza? Aí depois a gente cria civilizações, pode ser? Aí, gente, ó, isso aí é uma piada criacionista, mostrando que a falácia da teoria da evolução, né? Que fala que a gente é mais ou menos macaco e tal. E justo há 4 mil anos antes de Cristo a gente começou a fazer civilização, ou a gente foi criado inteligente e foi fazendo as coisas. Então eles querem que a gente tenha dado um salto de inteligência justamente onde a Bíblia fala que a gente foi criado. Entende? Então é uma piadinha aí, criacionista. Tem essa aqui também que eu acho muito legal. Aí quando você fala de Adão e Eva, as pessoas, né, em geral falam, nossa, que mentira, você acredita em Adão e Eva, a história da carochinha, né? Sendo que tem estudos de DNA mitocondrial, taxas de mutação que revelam que há 6 mil anos atrás, entre 5 a 10 mil anos atrás, a gente tem pureza genética, ou seja, os nossos pais foram perfeitos, sem mutações geneticamente falando. Mas aí, quando fala que a gente veio do ancestral do macaco, do peixe, aí as pessoas são levadas a acreditar que isso é a pura verdade há milhões de anos e tal, e as coisas da Bíblia é levado a dizer que isso é mentira, isso é só gente besta que acredita nisso. Né? Aí quem é besta mesmo, né? Aí a gente, são questões assim que a gente verifica que acontece. Né? A gente sabe que o planeta era mágico, animais gigantes, plantas gigantes, e depois que a crosta da Terra trincou, né, como fala o Dr. Eberlin, um dos maiores bioquímicos do mundo na atualidade, a gente foi degenerando. Né? Aí ó, você vê os lobos ao husky siberiano, olha, mais evidências de degeneração. Aqui eu publiquei um artigo científico em 2017 que foi muito perseguido, mostrando que no registro fóssil tem tanta repetição morfológica que revela muito mais, sepultamento de populações. E por falar em dilúvio, tem um monte de estudos que mostram que o registro fóssil é prova do dilúvio. 95% dos fósseis são animais marinhos invertebrados que é difícil fossilizar. Ou seja, tinha que ter muito aporte sedimentar para sepultar vivo animais marinhos invertebrados e eles virar fóssil. Né? Aí tem várias provas do dilúvio aí. Bom, a gente vai falar aqui hoje de uma palestra do Dr. Marcos Nogueira Eberlin e indicar, né, colocar na descrição do link abaixo, essa palestra e comentar alguns pontos dessa palestra. Né? E a palestra chama A Arca, o Dilúvio, são fatos ou mitos? Você está jogando Call of Dragons? Ela... Por que você está sempre atacando as cidades dos outros? Continente com um clima bastante. Aí eu peguei alguns pedaços dessa palestra do Marcos Eberlin para comentar, fundamentar ainda mais aquilo que ele já está falando. Né? Então, por exemplo, ele vai falar aqui que existia um continente apenas na Terra, que a Bíblia fala isso. Antes da ciência descobrir isso, a Bíblia já falava isso. E ele fala que uma das provas disso é que os fósseis dos mesmos animais que tem na África, na Antártica, na Austrália, tem aqui, na América do Sul, né? E tem muita repetição de mesmos faunas, o que revela que havia só um continente. E que era um continente muito mais saudável para a vida, com oxigênios
mais abundantes, tanto é que existe um padrão de diversos casos, não vou falar todos os casos, de termos evidências fósseis de gigantes, né? Eu acho que tem milhares de casos, como os nossos ancestrais. E hoje nós somos variações pequenas, degeneradas daquilo que fomos, como plantas, como seres vivos, humanos. Somos mais retardados do que o ser humano mais antigo, segundo Gerald Crabtree, que nós vamos comentar à frente aí. E somos menores, mais fracos, né? Uma das teses, das hipóteses mesmo da mandíbula nossa, que não cabe mais o dente ciso, é porque a nossa mandíbula era maior. Antigamente, né? Cabia o dente ciso, cabia mais costelas. Então, alguns povos ainda têm 2 costelas a mais no pulmão, né? Eles falam que isso foi uma evolução, mas a gente fala que eles apenas não degeneraram esse aspecto, né? E o ser humano está degenerando, o aumento de doenças prova isso, né? O acúmulo de mutações deletérias, já atingimos o pico já de 30 milhões de mutações, principalmente a partir do dilúvio, que eu vou provar em um artigo da Nature mostrando que houve um pico de aumento de acúmulo genético no dilúvio, que o Dr. Marcos Ebre vai falar também. Vamos ver ele falando aqui, e tem mais um comentário interessante a dar. Bastante uniforme, semi-temperado que se acredita. Então, irmãos, quando alguém te perguntar como todos os animais chegaram até a arca, você diz o quê? Eu estive na igreja presbiteriana de Pinheiros. Daquele maluco beleza, o Arival, que colocou outro maluco beleza para dar IBD. E eu aprendi com ele que havia apenas um continente. Estais sempre prontos a dar a razão da sua fé. A fé que a Bíblia relata fatos, não boatos. Ela é literal, tudo que está escrito lá é verdadeiro, não tem poesia. Uma contribuição que a gente dá inédita para o criacionismo é o fato de existirem animais endêmicos só de uma região. Por exemplo, você tem onça pintada só na América do Sul, você não tem na África. E aqui não tem leão, você vai ter leão só na África. Na África tem elefante, mas aqui não tem elefante na América do Sul, natural daqui. Na África tem hipopótamo, aqui não vai ter. Na África tem negroides, aqui no Brasil não tinha até a chegada dos escravos, né, que eram traficados para cá. Mas não tinha natural daqui negroides. O que isso indica em relação ao dilúvio? Ao mesmo tempo que você não tem elefante aqui, você tem fóssil de elefante aqui na América do Sul. Você não tem leão aqui, mas você tem fóssil de ancestrais de leões aqui. Você não tem hipopótamo, você tem fóssil de ancestral de hipopótamo aqui na América do Sul. Você não tem muitos milhares de animais que tem na África e só tem aqui. A única explicação para isso, gente, negroides, né? Tem fósseis aqui na São Paulo, no México, de negroides, mas os negroides só vieram para cá depois da escravidão. A única explicação disso é o dilúvio bíblico, gente. Por quê? Porque no modelo do dilúvio, havia um único continente que trincou e foi se separando rapidamente. Porque se ele demorasse milhões de anos para se separar, o que acontecia? Ia espalhar os animais de lá para cá e daqui para lá. Ou seja, havia uma homogeneização de espécies que não há. O modelo do dilúvio é perfeito para explicar esse endemismo. Só tem aqui e só tem lá. Porque aí não deu tempo de espalhar todos os animais em todos os continentes. Alguns ficaram só aqui, outros ficaram só na Austrália, outros só na América do Sul. E você vai ter espécies endêmicas dessas regiões em todo o globo. Então isso é prova de uma separação rápida, que não daria tempo de misturar faunas e floras, entendeu? Para todo canto. Então
Por isso que você vai ter só algumas espécies aqui e acolá, e lá. E lá não vai ter aqui, e aqui não vai ter lá. Então, assim, é mais um fundamento que a gente dá para essas palestras aí do Dr. Marcos Nogueira Eblin, que a palestra dele é maravilhosa, né? Vocês podem assistir aí, vocês vão ver. Nos relatos de Gênesis, não tem alegoria, tem fatos. Outro Qual é o animal mais magnífico? ponto interessantíssimo dessa palestra foi ele mostrar que tem, eu acho que 14 tipos de moléculas encontradas no interior de fósseis, moléculas orgânicas, né? E isso prova que esses fósseis são recentes. Magnífico, conhecido. Os dinossauros. Tem alguém que chega perto? Não. Aí depois ele falou Leviatã, que cuspia fogo. Ah, mas Deus, é muito difícil cuspir fogo. Irmãos, para Deus cuspir fogo é facinho. Olha, a vaca produz metano, que não contribui para o aquecimento global. Diga-se de passagem. Ela come grama, ela é neutra, mas ela produz metano. Agora, para Deus colocar um sisteminha para... Facinho. Facinho. Até o besouro bombardeiro, ele espelha uma mistura de hidroquinona com água oxigenada. Fantástico. Tem bicho de LED. Olha, então nós temos aqui evidências e mais evidências de que os dinossauros... Olha, tá vendo esse osso? Ele não está fossilizado, é um osso de dinossauro. Tá vendo aquele branquinho no centro? Colágeno. Eu não sei se tem algum médico aqui, né, pessoal da área médica. Você sabe que colágeno, ele não sobrevive muito tempo fora de um ser vivo. Principalmente, ele não mantém a sua elasticidade e a sua plasticidade. Esses ossos têm colágeno plástico e elástico. Tem vários vídeos mostrando isso. Vários ossos de dinossauros. Os dinossauros foram extintos? Ah, eu acho que sim, mas eu não... Literatura extraídas de ossos de dinossauros e vários outros animais no registro fóssil. Não só encontraram tecido mole, células sanguíneas, colágenos, DNA, os diferentes tipos de biomoléculas, mas já encontraram dinossauro com pele preservada, com órgãos internos preservados. Isso demonstra claramente que os sistemas datacionais geocronológicos estão errados. Senão não estava preservado isso. Isso é óbvio. Agora, se você quiser saber, existe mais de 100 perspectivas que colocam em xeque o absolutismo datacional. Vou citar algumas aqui. Por exemplo, existe o urânio curto, que não devia existir na Lua nem na Terra. Ele dura até 50 mil anos só e tem. Ele contradiz o urânio de alta escala. Então, existe o carbono 14, que não era para existir e tem, em rochas contendo material orgânico incrustado. Então, quer dizer, a datação radiométrica contesta a datação radiométrica. Então, tem que calibrar isso aí e calibra para o menor. Porque se eu tenho uma régua menor, medindo a mesa, eu não preciso de régua maior. Eu vou demonstrando que aquilo ali pode ser medido para menor. Entende? Por que eu vou querer impor uma cronologia maior se a régua menor já me deu o tamanho da coisa? Entende? Então, aí tem, por exemplo, aspectos igual, por exemplo, nos bilhões de anos, um asteroide batendo numa rocha produz o efeito plasma, piezoelétrico, que são perturbadores de núcleo, né? Você acelera muito os elétrons no plasma, junto com o piezoelétrico acelera mais aí na arranca neutra, arranca próton, ou seja, você pode produzir uma rocha com aparência de bilhões de anos em menos de um segundo no impacto de um asteroide. Então, mesmo que ocorre numa máquina tokamak, né, que junta temperatura e plasma, muito mais ocorreria com mais fenômenos em conjunto numa queda de asteroide, que juntaria diferença de carga, plasma, piezoelétrico,
som, temperatura imediata, não, ou seja, é um verdadeiro acelerador de decaimento radioativo. Então a gente tem muitos aspectos que podem, vamos dizer assim, contestar o que eles chamam de datações absolutas para sustentar as bobagens do Charles Darwin, que se apoiou nas bobagens do Lyell, que nem era geólogo, rejeitado pela geologia da época, e que apresentou o uniformismo gradualista, que Darwin se apoiou nisso, que já foi abolido pela geologia. Que tudo que ocorre hoje, do mesmo jeito, ocorreu no passado. O que é uma mentira clara e evidente na geologia. Você percebe que a formação geológica ela é bem diferente do que vai se formando hoje. Então, as interpretações gradualistas uniformistas, praticamente todas, estão sendo substituídas por interpretações catastrofistas. Varvitos por turbiditos, e assim vai, né? Então é um ponto aí que a gente vai comentar sobre a geocronologia como estando errada e mostrando que os dinossauros eles sobreviveram até pouco tempo atrás, porque senão não tinha pele deles ainda, gente, por favor, né? Achar que dinossauro vai ter pele sobrevivendo. Outro ponto aqui que eu queria comentar, ele fala um ponto muito interessante, ele vai falar da libélula, aqui ó. Amazon.com.br. Sai daí, Amazon. Essa Amazon é desonesta, né? Atrapalhando meu vídeo. Inclusive eles cobraram no meu cartão um monte de coisa e depois essa Amazon não vale nada. Até para atrapalhar o vídeo da gente ela presta. Amazon.com.br. É fogo essa Amazon. Acho que deve ser evolucionista. Ateu evolucionista essa Amazon. Só pode. Vai, meu filho. Como é que sai daqui? Eu deixo para outro vídeo porque aí esse aqui já está meio grande também. Então, a Amazon venceu. Picaretas.